Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão apoiou uma questão de ordem do senador Lazier Martins, explicando que a situação em torno da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal já ultrapassou todos os limites. O senador apontou: no dia 12 de julho, o ministro Marco Aurélio se aposentou. No dia 3 de agosto, chegou ao Senado a indicação feita pelo presidente da República do nome do Dr. André Mendonça para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Amanhã, dia 19, completaremos 90 dias de inoperância, infelizmente deliberada, da CCJ, principal comissão deste Senado Federal, que se esquiva a marcar a data da sabatina, descumprindo um dever constitucional. O senador Girão lembrou que, em menos de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal já mudou 2 vezes o próprio entendimento sobre a prisão em segunda instância, com resultados determinados por uma diferença de 1 voto. Ele alertou que há muitos outros temas que podem ser decididos por essa mesma diferença de 1 voto. Girão disse: desde julho, repito, por absoluta irresponsabilidade nossa do Senado Federal, todos os brasileiros estão sujeitos a novos julgamentos polêmicos e controvertidos que podem, pela diferença de apenas 1 voto, causar verdadeiras tragédias à sociedade, dificílimas de serem reparadas. O senador Girão afirmou: o que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, é algo vergonhoso. Girão prosseguiu: por que tanta resistência ao nome de André Mendonça? Será que é seu perfil conservador? Será que é por causa da sua reputação ilibada? Será que é porque pode trazer novos ares sem ativismo político? Ninguém tem o direito de se apropriar do que é público em benefício, seja pessoal, seja de interesses políticos, atendendo a interesses não republicanos, perdendo, consequentemente, a autoridade moral para presidir uma comissão de tamanha importância nesta casa. O senador apontou: o sistema não está deixando ele entrar. Já passou da hora de tomarmos atitudes condizentes com aquilo que a população espera de nós. Para finalizar, esta situação já extrapolou todos os limites éticos. Girão concluiu lembrando que a situação vem afetando a imagem do Senado e dos senadores. Ele disse: ficou tão feio, está tão feio que a gente precisa evoluir para tomar uma decisão para o bem do Brasil, para o bem da nação. Então, eu conto com seu coração bom, com seu amor pela pátria, para que a gente possa, de alguma forma, trazer o nome. Votar sim ou não vai depender da gente, mas a data é importante ser confirmada, porque a cada dia que passa, a nossa credibilidade nas ruas fica ruim. Eu sou cobrado, sei que o senhor é cobrado, e eu acho que já não dá mais. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como vem ocorrendo na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal,
doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, colegas senadoras, colegas senadores, população brasileira que nos acompanha pelas mídias da TV Senado, eu venho falar hoje aqui nessa tribuna sobre um assunto um tanto quanto indigesto, que incomoda, que nos deixa, senador Nelsinho Trade, um pouco constrangidos. No dia 12 de julho, o ministro Marco Aurélio se aposentou. No dia 3 de agosto, chegou ao Senado a indicação feita pelo presidente da República do nome do doutor André Mendonça para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Amanhã, dia 19, completaremos 90 dias de inoperância, infelizmente, deliberada, da CCJ, principal comissão deste Senado Federal, que se recusa, se esquiva a marcar a data da sabatina, descumprindo um dever constitucional. Cabe aqui a todos nós, senadores, deliberar pela aprovação ou não do nome do senhor André Mendonça. É sempre bom lembrar que tivemos recentemente 2 votações de extrema importância no Supremo sobre a prisão em segunda instância. Em 2016, por 6 votos a 5, ou seja, por 1 voto, foi mantida a prisão em segunda instância no Brasil. Mas em 2019, o mesmo tribunal, o Supremo Tribunal Federal, decide também, por 6 votos a 5, contra a prisão em segunda instância, causando, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, um dos maiores retrocessos no enfrentamento à corrupção e à impunidade dos poderosos, que têm muito dinheiro para gastar com recursos intermináveis. Um dos poucos países no mundo onde a gente tem ainda essa trava para se iniciar aí o cumprimento da pena após a prisão em segunda instância. Desde julho, repito, por absoluta irresponsabilidade nossa, do Senado Federal, todos os brasileiros estão sujeitos a novos julgamentos polêmicos e controvertidos que podem, pela diferença de apenas 1 voto, causar verdadeiras tragédias à sociedade, dificílimas de serem reparadas. O que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, é algo vergonhoso. Por que tanta resistência ao nome
de André Mendonça? Será que é o seu perfil conservador? Será que é por causa da sua reputação ilibada? Será porque pode trazer novos ares sem ativismo político? Ninguém tem o direito de se apropriar do que é público em benefício, seja pessoal, seja de interesses políticos, tendo a interesses não republicanos, perdendo, consequentemente, a autoridade moral para presidir uma comissão de tamanha importância nessa casa. Doutor André Mendonça, senhor presidente Rodrigo Pacheco, ele representa uma esperança do povo brasileiro. Ele representa novos ares que a gente pode presentear essa nação que está tão desacreditada com os tribunais superiores no Brasil. O sistema não está deixando ele entrar. Já passou da hora de tomarmos atitudes condizentes com aquilo que a população espera de nós. Para finalizar, essa situação já extrapolou todos os limites éticos. Não podemos absolutamente permitir que se completem 4 meses de pura procrastinação nessa casa. Senhor presidente, na mesma linha da pertinente questão de ordem proferida ontem pelo senador Lazier Martins, corajoso senador do Rio Grande do Sul, venho apelar para que essa presidência tome uma atitude, e eu sei que o senhor é uma pessoa que tem muito cuidado com o Brasil, muito zelo, que é um pacifista, uma pessoa que pondera, mas é uma enorme responsabilidade que o senhor está tendo de fazer essa comissão andar com algo importante, algo que vai ficar para os nossos filhos e para os nossos netos, porque pode restituir. Olha só o clamor nacional que existe nesse momento, presidente Rodrigo Pacheco. É um clamor, virou uma causa nacional. Independente de quem é contra governo, independente de quem é a favor, ficou tão feio, está tão feio, que a gente precisa evoluir para tomar uma decisão para o bem do Brasil, para o bem da nação. Então eu conto com seu coração bom, com seu amor pela pátria, para que a gente possa, de alguma forma, trazer um nome. Não é votar sim ou não, vai depender da gente. Mas a data é importante ser confirmada, porque a cada dia que passa, a nossa credibilidade nas ruas fica ruim. Eu sou cobrado, sei que o senhor é cobrado, e eu acho que já não dá mais. Então, eu faço esse apelo para o senhor, para que definitivamente se marque na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado mais uma vez pela sua tolerância de sempre, presidente, senador.